Olá você, bem-vindo à segunda parte do episódio 24 sobre moeda e o sistema monetário. Na capa do episódio vemos um posto autorizado de mobile money na periferia de Nairobi, a capital do Quênia, no continente africano. Pois é, exatamente a partir do Quênia que há uma década e meia se iniciou um moderno e acessível sistema através de créditos de celular que está permitindo a populações de baixa renda em diversos países subdesenvolvidos a inclusão financeira. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixa aqui embaixo seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste deste episódio. Dando sequência ao nosso bate-papo sobre diferentes sistemas monetários, vamos conversar sobre a moeda de curso forçado. Como você já sabe, na descrição do vídeo você encontra os links para os dados, artigos e literaturas utilizados na confecção do episódio. A moeda de curso forçado é aquela imposta como forma de pagamento por força de lei. A moeda de curso forçado pode ser somente emitida pelo órgão nacional que tem autorização para fazê-lo, tal como o Tesouro dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, ou a Casa da Moeda no Brasil, sob a determinação do Banco Central. Geralmente, o termo moeda de curso forçado se refere a moedas nacionais, como notas e moedas. O credor é obrigado a aceitar a moeda de curso forçado como pagamento de uma dívida. É diferente da moeda fiduciária, que você acredita em quem emitiu a moeda. Na de curso forçado, você é obrigado a aceitar por força da lei. No Brasil, o ditador Getúlio Vargas, pelo decreto 23.501, de 27 de novembro de 1933, estipulou que, abre aspas, o papel moeda de curso forçado, instituído por lei de ordem pública, é a exteriorização da própria soberania do país. Fecha aspas. Dessa forma, o governo de característica autoritária e nacionalista que se instaurou no país após a Revolução de 1930 revogou a chamada Cláusula Ouro, cujo princípio baseado no liberalismo e na estabilidade da moeda fora consagrado no Código Civil de 1916. Sobre as moedas do Brasil, vamos ver adiante nos próximos slides. O Brasil teve ao longo da sua história 9 moedas diferentes. O mil-réis de 1833 a 1889, o conto de réis de 1889 até 1942, o cruzeiro de 1942 a 1967, o cruzeiro novo de 1967 a 1986, o cruzado de 1986 a 1989, o cruzado novo de 1989 a 1990, novamente o cruzeiro de 1990 a 1993, os cruzeiros reais de 1993 a 1994 e, finalmente, o real desde 1994 até hoje. O mais impressionante é que em apenas 34 anos, de 1967 até 1994, fomos obrigados a passar por 6 transições de moedas, cortando os zeros da moeda devido ao alto nível de perda de valor da moeda brasileira, isto é, alta inflação. Alguns países abdicaram de suas próprias moedas para adotar o dólar americano como moeda oficial, como El Salvador, o Equador, o Zimbábue, o Timor-Leste, Porto Rico e Bonaire. Esse processo é chamado de dolarização. Existem 2 tipos de dolarização. A oficial, que um governo decreta que abre mão de ter sua própria moeda em favor do dólar, ou a informal, quando o país ainda tem sua própria moeda, mas o dólar é aceito pela população como a moeda nas transações comerciais internas. Um exemplo da dolarização oficial foi o processo ocorrido no Equador. O governo do presidente Gustavo Noboa, em setembro de 2000, após uma ampla campanha publicitária para informar a sociedade, substituiu a moeda nacional, o sucre, em uso desde 1884, pelo dólar americano.
A ação foi a solução escolhida para estancar a profunda crise econômica em 1999, no Equador, onde o sucre foi desvalorizado em quase 200%. Com relação à dolarização informal, pode-se dizer que outros países da América Latina, como a Argentina, por exemplo, já são informalmente dolarizados. Isso porque as crises econômicas recorrentes de lá fizeram com que os próprios argentinos passassem a aceitar notas de dólar para fugir da desvalorização do peso argentino. Na Argentina, já na década de 1990, qualquer empresa podia faturar mercadorias ou serviços dentro do país em dólares, com prazos de pagamentos longos, 180 dias, apesar da moeda oficial da época ser o peso argentino, depois o austral e depois o peso novamente. Então, para os argentinos, a moeda fiduciária, a moeda de confiança da economia, é o dólar americano e não o peso argentino. Aqui no Brasil, isso não é permitido. Todos os contratos, faturas e salários só podem utilizar a moeda de curso forçado vigente, no caso atual, os reais. Moedas e notas podem deixar de ser curso forçado se novas notas da mesma moeda substituírem estas, ou se uma nova moeda for introduzida em substituição da anterior. No caso do euro, as moedas e notas das moedas nacionais anteriores, como a lira italiana, o franco francês, o marco alemão, o escudo português, a peseta espanhola, o dracma grego, a libra irlandesa, foram, em alguns casos, considerados de curso forçado de 1º de janeiro de 1999 até 28 de fevereiro de 2002. Legalmente, essas moedas e notas foram consideradas subdivisões não decimais do euro. Nos mapas, podemos observar os países que fizeram a transição das suas tradicionais moedas locais pelo euro. Os países aderentes abdicaram da sua independência de determinação da política monetária, que passou a ser exercida de modo centralizado pelo Banco Central Europeu. O acordo monetário do euro demandou de cada um dos países um profundo processo de ajustes econômicos e financeiros, além de mudanças nas legislações locais, aprovação dos parlamentos de cada país em processos através de etapas monitoradas. Tudo isso exigiu muito esforço de cada uma das nações aderentes ao acordo do euro. Nesse ponto, você para e me pergunta: se a moeda fiduciária é mais confiável do que a moeda de curso forçado, por que não voltar a ter moedas privadas? Tipo, a moeda do Itaú, a moeda do Bradesco, a moeda do Credit Suisse, a moeda do Citibank. Se algum deles tentasse ludibriar os clientes, imediatamente ela perderia valor de troca no mercado e o banco quebraria. Como exemplo histórico de moedas privadas, no slide você observa 4 cédulas emitidas por bancos privados dos Estados Unidos antes de 1913, quando foi estabelecido o Federal Reserve, ou o Banco Central Americano. Mas esse é um tema complexo. O conceito de Banco Central está muito arraigado na mentalidade das pessoas. Os libertários advogam que os bancos centrais provocam mais malefícios e são os responsáveis, em primeira instância, pelas crises financeiras dos países e mundiais. Mesmo entre os expoentes do liberalismo econômico, existem posições divergentes com relação à moeda privada. Friedrich Hayek, da escola austríaca, apresenta a posição favorável às moedas privadas e contra os bancos centrais. Já Milton Friedman, da escola de Chicago, se mostra contra as moedas privadas e a favor dos bancos centrais. Um dos fatos históricos utilizados nesse debate sobre bancos centrais é a crise da economia de 1929. Para economistas da escola austríaca, a duração da crise de 29 é atribuída à intervenção do Estado na economia. O ciclo, que deveria ter durado de 2 a 3 anos, se estendeu por mais de 10 anos. Recomendo assistirem às palestras sobre esse tema produzidas pelo Rafael Lima, do Ideias Radicais. O link você encontra na descrição do vídeo. Ilustrado na foto do slide, o grande fenômeno atual são as
criptomoedas. Uma criptomoeda é um meio de troca descentralizado que se utiliza de tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda descentralizada e criada em 2009. Desde então, muitas outras criptomoedas foram criadas: o Ethereum, o Ripple, o Litecoin, o IOTA e várias outras. Será esse o futuro das moedas? No gráfico do slide, podemos ver a variação de cotação do Bitcoin em comparação com o ouro em dólares entre janeiro de 2019 e janeiro de 2021. Observar que a escala de valor do ouro no eixo esquerdo vai de 1.000 a 2.200 dólares. A curva do ouro, linha de cor laranja, varia no período entre 1.350 dólares no início a 1.900 dólares no final. Já a escala de valor do Bitcoin no eixo direito vai de 0 a 70 mil dólares. A curva do Bitcoin, a linha de cor azul, varia no período entre 1.050 dólares no início e 40 mil dólares no final. Muitos apostam que as criptomoedas acabarão sendo eliminadas por ações coordenadas contra elas executadas pelos maiores bancos centrais do mundo. Outros tantos apostam que as criptomoedas, por serem ativos monetários descentralizados, com um limite finito de emissão e protegidos das vontades políticas dos bancos centrais, são o futuro do sistema monetário global. A evolução do sistema bancário continua a pleno vapor. Nesse slide você poderá observar um novo sistema idealizado para populações de baixa renda em países subdesenvolvidos, baseado em créditos de celular, o Mobile Money. O M-Pesa, M de mobile, móvel em inglês, e Pesa, de dinheiro na língua Swahili, é um serviço de banco por celular da Vodafone, através da sua filial Safaricom, e é oferecido no Quênia desde março de 2007, portanto já há 15 anos, sendo o primeiro a operar extensivamente. Atraiu 10 milhões de clientes em 3 anos, representando 11% do PIB do Quênia e 45% da população adulta do país. No início de 2011, contava com 14 milhões de usuários, movimentando 14 milhões de dólares por dia e abrangendo 68% da população adulta do Quênia. Como afinal funciona o Mobile Money? O cliente vai até uma loja de varejo, um agente, e troca dinheiro por créditos eletrônicos. Essas lojas recebem uma taxa paga pela Safaricom a cada conversão de valores realizados. O dinheiro torna-se então e-float, crédito da Safaricom, até estar pronto para ser usado em transferências, compra de crédito celular ou faturas de contas, com valor máximo de 800 dólares. A conta de dinheiro eletrônico fica vinculada ao número do telefone e é acessível através do aplicativo no cartão SIM do cliente. É muito interessante. Esse sistema tem sido expandido para vários países da África, como mostra o mapa do slide, bem como para a Índia e para o Sudoeste Asiático. Na descrição desse episódio você encontra o link para um vídeo do programa 60 Minutes da rede de televisão CBS sobre esse assunto, com o título O Futuro do Dinheiro. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler da charge ao lado, que faz piada com o famigerado dragão da inflação, nós vamos conversar sobre esse fenômeno monetário que é a inflação. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.